A rinoplastia busca corrigir defeitos estéticos ou funcionais. Saiba mais sobre essa cirurgia plástica com o Dr. Carlos Kuiven. A rinoplastia ou plástica do nariz busca corrigir problemas estéticos e também funcionais. Mas quem vai explicar melhor esse tipo de cirurgia plástica hoje aqui no Sinta-se Bem é o Dr. Carlos Kuiven. Seja bem-vindo aqui novamente ao programa. Muito obrigado. Sempre é bom falar do teu público e de um tema bem interessante que é a plástica do nariz. Eu comecei falando aqui que ele busca corrigir problemas estéticos e também funcionais do nariz. Mas muitas vezes a cirurgia aí, na cirurgia já se realizam a gente já corrige estética e um problema funcional, né, Dr. Kuiven? Exatamente, dá para fazer as duas coisas juntos, tá? Eu gosto muito de levar junto um otorrino que trabalha junto comigo, faz parte da equipe, que é excelente. Ele faz a avaliação funcional e a gente opera junto. Quando o paciente tem algum problema funcional, entram os dois profissionais e realizam. Ele realiza a parte funcional primeiro e eu faço a parte estética. Então, o tratamento é feito de maneira individualizada e global. O paciente sai respirando melhor e com o nariz do formato, do jeitinho que ele quer. Isso se faz bastante, né? Então, assim, o paciente que tem alguma dificuldade respiratória, ele pode fazer essa avaliação, né, funcional também e aproveita tudo, né? Então, assim, muitas vezes o paciente que tem algum plano de saúde ele consegue, né, ter parte da hospitalização, parte dos honorários pagos pelo plano de saúde. Então, assim, gera uma série de benefícios além da pessoa poder respirar melhor depois da cirurgia. Existe uma idade mínima para se fazer a rinoplastia? Existe, assim, a gente normalmente opera o adolescente onde a gente nota que o nariz parou de crescer. Tá? Esse é o básico, assim, o nariz tem que ter já terminado o seu desenvolvimento. Em algumas situações limítrofes, a gente às vezes nota que o nariz pode crescer mais um pouquinho, mas assim, em adolescentes onde o nariz, por exemplo, um nariz muito grande, uma menina com rosto delicado, com um nariz muito grande, aquilo ali está gerando um estresse psicológico muito intenso. Às vezes a gente não fica esperando demais também. Às vezes não custa já fazer a cirurgia, resolver o problema, fica a família, o adolescente muito agradecidos, muito satisfeitos com o resultado. E às vezes assim não tem por que ficar esperando e às vezes massacrando aquele adolescente, né? Que às vezes ela está num momento normalmente que a estética do nariz está muito importante naquele momento. Então, às vezes, a gente não fica desnecessariamente esperando, desde que tenha todo o apoio da família, né? E que realmente seja um caso, assim, um pouquinho maior do que a média, assim, a gente não opera qualquer nariz na fase da adolescência. Mas, assim, em alguns casos, a gente consegue acelerar um pouquinho o processo. Na maioria das vezes, a gente opera naquela situação onde o nariz já acabou o seu desenvolvimento total, né? Doutora, a rinoplastia, ela é uma das cirurgias plásticas, não sei se tu vai concordar aqui comigo, que mais se nota, né? Quem faz uma cirurgia plástica no nariz, muitas vezes muda a fisionomia. Aquela fisionomia, a pessoa nota a diferença. Como a gente falou aqui de adolescente, não se deve chegar com um nariz assim, ó, uma foto de alguém que tem um nariz bonito, eu quero esse nariz para mim. Tem que ter uma harmonia naquela face, nem um nariz muito pequeno, nem muito arrebitado, que combina com cada tipo de rosto. A rinoplastia é a cirurgia mais desafiadora, né, de toda a cirurgia plástica. Ela é muito tridimensional, né, e é uma cirurgia onde a gente trabalha 3 tecidos bem diferentes, pele, osso e cartilagem, que cada um tem uma cicatrização diferente. A cartilagem cicatriza de um jeito, o osso cicatriza de outra forma e a pele de outra forma. Então, assim, e tem a mucosa ainda nasal. Então, são 4 tecidos que têm as suas características e que a gente vai mexer tudo junto. Então, é uma cirurgia onde, assim, o cirurgião tem que ser bem cauteloso, ser criterioso, conversar bastante com o paciente. Essa conversa é feita na frente do espelho,
onde a gente vai ver realmente o que o paciente quer, o que a cirurgia pode oferecer, e tem que levar em consideração tudo, né, no rosto. Largura, comprimento do rosto, características raciais, características étnicas, desejo do paciente. Então, assim, às vezes a gente tem que realmente, é uma avaliação muito individual. Não tem uma receita de bolo pronta, não tem aquele nariz que fica bonito para todo mundo. A gente tem que saber que é um nariz feito para aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente acaba numa consulta dizendo para o paciente assim, que aquele nariz que ele está esperando não vai ficar tão legal para o rosto dele. Tem que saber disso aí, porque senão é muito comum pessoas que têm um nariz muito grande e quererem uma redução muito intensa do nariz, e às vezes toda a estrutura do rosto é grande, então vai ficar um micro nariz dentro de um rosto grande. A gente evita fazer esse tipo de coisa. Então a gente tenta mostrar para o paciente que o rosto é um todo e que o nariz é uma parte, que tem que respeitar esse todo. Então, assim, dentro do aceitável, a gente tenta atingir o que o paciente está esperando, mas mostrar para ele que existe uma harmonia da face e que o nariz normalmente está inserido nesse processo. Dr. Kuiven, pós-operatório da rinoplastia, a gente sabe que como mexe, como tu falaste ali, em osso, em cartilagem, certamente deve ficar bem inchado. Em quanto tempo que eu noto esse resultado da cirurgia? Nos narizes que são considerados grandes, assim, com um osso bem saliente, o resultado aparece na hora, mesmo inchado. Às vezes a paciente já nota que o nariz não está mais côncavo, ele está retinho, tá? Então o nariz, às vezes, que era muito grande, ele já vai notar que está inchado, mas já está num tamanho menor. Quando as narinas são muito proeminentes, muito arredondadas, muito alargadas, a pessoa já nota que mesmo inchado, o resultado já está ali. Então ela vai ter um impacto, assim, na primeira semana, bastante coisa já aparece. No final do primeiro mês, um bom percentual do resultado já está aparente, mas em torno de 3 a 6 meses onde realmente o resultado final aparece. Tá? A recuperação é bem tranquila. É uma cirurgia que quando mexe na parte óssea incha bastante, quando não mexe, não incha. Mas a coisa boa assim, é uma cirurgia praticamente indolor. Né? Os pacientes não se queixam de dor. Existe uma certa dificuldadezinha respiratória, principalmente nos primeiros 15 dias, que o nariz ele incha por dentro também. Então passa uma sensação que a pessoa está gripada, ou está com um pouquinho de nariz trancado, e depois isso aí passa. E o resultado vai aparecendo, mas assim, é um resultado bem tranquilo em relação à dor, cirurgia que não dói, o paciente faz às 8 da manhã, meio-dia, está indo para casa, é bem tranquilo. Assim. Doutor, para encerrar, a gente está no último dia do mês de fevereiro, entrando em março, estamos ainda no verão, último mês aí do verão, quase outono. Esse período é indicado? Existe algum período indicado para se realizar esse tipo de cirurgia ou não, qualquer época do ano? É uma cirurgia feita um pouquinho mais nos meses mais frios. Ela tem que proteger um pouquinho do sol depois, mas 30 dias só. Então, é uma cirurgia que, assim, a pessoa estando disposta a fazer, dá para fazer em qualquer época do ano. Tá? Então, não tem grandes... Não é uma cirurgia, assim, que a pessoa tem que usar um modelador, uma faixa, uma coisa que vai atrapalhar muito com relação ao calor. Tem que proteger normalmente, se ficar roxo um pouquinho, 30 dias do sol. Se a pessoa não for mais pegar sol e quiser fazer, não tem problema. Assim, ela não tem uma coisa tão forte com relação ao verão, época do ano, se faz durante o ano todo. Então... a hora que for boa para a paciente, assim, que for um momento adequado, ela pode fazer, não tem problema. Dr. Kuiven, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Sinta-se Bem. Prazer te receber aqui. Muito obrigado, até logo.